Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí à nossa live para apresentar um pouco aí, compartilhar um pouco de conhecimento aí com vocês. A gente está aqui iniciando uma série de lives para poder trazer conteúdo relevante aí para a atividade profissional de cada um, né? Principalmente aí para quem trabalha na área de essa live de hoje, né? Focada aí para as pessoas que trabalham com condomínios, síndicos, administradores e também para empresas que têm aí conteúdo próximo aí dessa área, né? Então, assim, a gente vai falar bastante sobre inspeção. Tem pessoas aqui convidadas aqui espetaculares aqui com muito conhecimento para compartilhar com todos. Então, vou começar apresentando aqui a nossa turma aqui. O Marcos Borges, deixa eu colocar todo mundo logo aqui, porque a gente já fica aqui, já se congratiza aqui, né, todo mundo. Então, à minha direita aqui acima, o Marcos Borges, ele é engenheiro mecânico, formado pelo Cefet Minas Gerais, mineiro, mestrado em confiabilidade, especialista em aplicações civis e comerciais com vantes e drones pela PUC, a primeira pós-graduação que houve desse tema aqui no Brasil. Ele foi lá no Paraná pegar esse conhecimento. Doutorando aí do programa de pós-graduação de Engenharia Industrial da UFBA, com um trabalho aí legal na área de barragens, né, inspeção de barragens. Professor de Segurança Operacional e Regulamento de Tráfego Aéreo para RPAs, que é o que são os drones, né? Instrutor de curso de pilotos de drones. 14 anos de experiência aí como engenheiro, Fiat, Ford, ele é Black Belt Six Sigma, e é o CEO da Drone Solutions desde 2015 aí, com uma série de trabalhos aí pioneiros na área de levantamento aéreo, mapeamento, inspeções de ativos, enfim, um monte de trabalho e atividade. E assim, como o nosso convidado aí, né, o Arival Cidade, grande personalidade aí nessa área de inspeção e perícia, né? E resolvemos aí convidá-lo para poder realmente tá trazendo aí conteúdos aí bem atualizados, né, do que nós temos. Falando um pouco sobre o Arival é engenheiro civil aí, para quem não conhece, muita gente lá da área conhece o Arival, mas para quem não conhece, engenheiro civil, administrador de empresas, pós-graduado em negócios imobiliários, marketing e administração de negócios, avaliação e perícia ambiental, com diversos cursos na área de avaliação e perícias. Detentor do certificado de qualificação profissional nível AAA em avaliações de imóveis, proferidos pelo IBAP, Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícia em Engenharia. Aliás, o Arival, né, ele já foi, inclusive, presidente do IBAP, né, tem uma relação muito forte com o IBAP. E membro vitalício, né, do Conselho Consultivo do IBAP, e também do IBAP Bahia, né, do IBAP Nacional e do IBAP Bahia. Conselheiro adjunto do CREA, grande participação também, e membro da União Pan-Americana e Associações de Valuação. Tem que jogar duro aqui no meu espanhol, né? Não está muito bom não, mas vamos lá que dá para seguir. E membro do RICS, Royal Institution of Chartered Surveyors, na categoria FRICS. Tá? E ele é instrutor do IBAP em diversos cursos na área de engenharia de avaliações e perícias, tá? E aí da ACP Empreendimentos. Além disso, o Arival ele teve forte colaboração, né, na edição da norma que foi recentemente lançada, exatamente do nosso tema de hoje, que é inspeção predial, né? Então, a gente vai, que é a norma NBR 16747. Então, a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho também. O Arival vai ter a oportunidade de compartilhar um pouco aí do que é que essa norma está trazendo para a gente como novidade. Então, deixo aí com a palavra aí o Marco Borges aí para se apresentar aí pessoalmente aí. Boa noite. Boa noite a todos, né? Satisfação estar aqui realizando
essa live. O objetivo, como o Mauro disse, né, compartilhar tanto do conhecimento aí do Arival, né, na parte de perícia e inspeção. Então, assim, um dos objetivos, né, a serem alcançados aí dessa live é exatamente esclarecer para o público, né, para também os síndicos, né, condôminos, qual é a diferença entre perícia e inspeção, né? Tem uma grande, às vezes, confusão no entendimento desses dois conceitos, e eu acredito que ao final dessa live isso vai ficar muito, muito claro, né? O Arival, eu tive a satisfação, né, de conhecê-lo em 2016, bem no início da Drone Solution, quando nós prospectávamos parceiros exatamente para a implementação dessa tecnologia. E aí eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Ele, apesar dessa vasta experiência que ele tem, ele entendeu que a tecnologia era importante e passou a adotá-la, né? Então nasceu essa parceria entre essas duas empresas, né? E desde então nós viemos trabalhando aí juntos, né? Então, agradecer por ter acreditado no momento onde essa tecnologia era entendida mais como um hobby, né? E hoje já é entendido realmente como uma solução de engenharia importantíssima aí para a sociedade, né? Então, assim, vou passar a palavra para o Arival, dar as boas-vindas aí para as pessoas que estão participando, né? Espero que seja de grande proveito para todos. O Arival, ele vai fazer uma apresentação esclarecendo algumas informações, tirando algumas dúvidas, né? Bastante pertinentes para lançar esse tema. Então, Arival, boa noite. Seja bem-vindo aí também à live, tá? Boa noite a todos. Boa noite a Mauro, a Marcos, meus parceiros que me ajudam nessa tarefa de ora periciar, ora inspecionar edificações. Eu sempre digo que o futuro começa agora. Então, a tecnologia está aí e veio para facilitar o nosso trabalho, melhorar a precisão e evitar os erros. Ao longo desse período todo, eu tenho observado, desde a época que eu fui presidente do IBAP Bahia, e na sequência presidente do IBAP Nacional, eu tenho observado que existe uma grande zona cinzenta entre os vários tipos de vistorias técnicas, vários tipos de perícia e inspeção predial. Às vezes, não só os tomadores de serviço, como os nossos próprios associados, às vezes não tem isso bem definido, bem delineado. Qual o foco de um, qual o foco de outro. O que vamos buscar aqui, nesse bate-papo, é tentar colocar uma luz, tá certo, nessa diferença, para que tanto os tomadores saibam o que pedir, tá certo, ao contratar, e qual o produto que ele vai receber, como para os nossos próprios profissionais, o que é que eles vão efetivamente fornecer e entregar com o produto. Eu vou compartilhar com vocês a nossa apresentação. Eu preparei uma apresentação aqui para que fique mais didático a nossa apresentação. Dá para ver aí? Perfeito. Pode seguir. Ok. Então vamos lá. O CPC, o Código de Processo Civil, ele estabelece 3 tipos de perícias, em grandes temas: a avaliação, o exame e a vistoria. Veja que aqui não contempla inspeção. Inspeção não é perícia. Tá? Então, a avaliação, como o próprio nome está dizendo, avaliação, como o próprio nome está dizendo, você vai avaliar um bem, vai avaliar um produto, você vai avaliar uma marca, você vai avaliar um fundo de comércio, você vai fazer avaliação de imóveis ou de bens que tem imóveis como base. É exemplo de um shopping center, é exemplo de um hotel, é exemplo de uma
de uma concessão rodoviária ou ferroviária, o que seja. Isso é a avaliação. O exame é uma perícia onde você faz um exame grafotécnico, um exame de documentos, exame até médicos, está lá no CPC. Na área de engenharia, você tem exame grafotécnico, exame de comparar a documentação, se está adequado, se não está adequado, se é falso, se não é falso. E a vistoria, que é mais afeita à nossa área de engenharia, nós temos vários tipos de engenharia, reunidas elas em 3 grandes grupos. A vistoria de constatação, predominantemente sensorial, é uma vistoria técnica, onde o contratante, ele busca do engenheiro, do arquiteto, ele busca que se faça a constatação de manifestações patológicas. Eu vou a um prédio para verificar as fissuras, verificar as infiltrações, verificar as trincas, verificar o descolamento de cerâmica, descolamento de pastilhas, eu vou verificar as eflorescências, aquela coisinha branca que aparece nos rejuntamentos da cerâmica. Isso eu vou constatar, é sensorial. Eu verifico isto através da minha visão, se for um escapamento de um gás, através do meu olfato, se for um barulho esquisito no elevador, ou numa bomba, ou num grupo gerador, através da minha audição. Evidentemente que isso, alguém poderia dizer, mas isso não precisa ser engenheiro. Claro que precisa, porque todos vão ver a fissura, mas só os engenheiros, os arquitetos, os técnicos preparados vão verificar a possível origem dessa fissura e o nível de prioridade ou de gravidade que essa fissura venha a ter. A vistoria comparativa de conformidade é uma vistoria que verifica o atendimento aos requisitos e padrões estabelecidos. Por exemplo, a cerâmica assentada atendeu ao que foi prometido na venda? As esquadrias atendem ao que foi prometido na venda? As especificações que foram entregues, essas especificações correspondem com o que foi executado? Então, a vistoria de conformidade, ela compara uma coisa com a outra. Por isso, de análise comparativa de conformidade. Tá certo? Às vezes, a gente vai fazer uma vistoria desse tipo e verifica lá que a impermeabilização, a contenção devia ser uma contenção em alvenaria em cortina de concreto armado, e essa contenção foi feita de alvenaria de pedra. Não está conforme. Ou a gente vai comparar o projeto o projeto contemplava lá corrimões, guarda-corpos, e na hora que se entregou não se colocou. Ou se fez alterações no projeto sem usar as builds, ou seja, redesenhar para mostrar realmente que foi entregue. E a vistoria de análise de causalidade. Esta é o que na cabeça das pessoas, do leigo e até a norma atual de perícia, ela sinaliza para isso, ela pontua isso, ela conceitua isso, ela busca o nexo causal, ou seja, existe a fissura e qual é a origem dessa fissura? Quem deu causa a essa fissura? Tá certo? Busca o nexo causal. O que causou essa fissura? O que causou essa trinca? O que causou essa infiltração? Isto é a perícia onde você faz a vistoria de causalidade. Verifique que são 3 coisas já bem diferentes. A de constatação, que normalmente essa se presta para você verificar o estado geral da sua edificação para um eventual questionamento ao construtor, eventual questionamento ao vizinho, um eventual questionamento a quem porventura possa ter dado causa. Mas se não entra no mérito da origem. A de conformidade, conforme o nome está dizendo, por exemplo, o cidadão prometeu fazer um trabalho técnico, o reparo de uma bomba, e na hora que ele foi fazer, ele não reparou a bomba como devia ser feito.
Aí você pode constatar primeiro, fazer uma comparação, se o que ele ofertou foi o que ele executou, e na sequência pode-se fazer uma perícia para poder verificar a causalidade disso. E a causalidade é o que quase todo mundo entende, que a perícia é só isso, não é? Tá certo? Então, vistoria de constatação é a constatação predominantemente sensorial. Ela é utilizada na perícia judicial e extrajudicial. Você pode preparar, normalmente, os condomínios, quando está próximo de 5 anos, busca fazer essa vistoria de constatação, para poder questionar o incorporador, se salvaguardar direitos e tal. Mas, às vezes, não se faz isso com a devida adequação. Se faz achando que tudo é responsabilidade do construtor. E não é assim. Tá? A de conformidade verifica os requisitos padrões estabelecidos, conforme já falei. Ela também se presta perícia extrajudicial e judicial. Eu tive a oportunidade de fazer uma vistoria de não conformidade, de análise de conformidade, onde o construtor prometeu entregar um reservatório de aproveitamento de água, de reaproveitamento de água para poder regrar jardins e tal, e simplesmente não fez o reservatório. Então, o que ele prometeu, ele não cumpriu. Tive a oportunidade também de verificar participar de uma outra vistoria, onde o cidadão vendia lotes e dizia que ia entregar piscina, pista de Cooper, tal, e no fim ele entregou uma piscininha pequena lá e disse que aquela piscina era de multiuso para adulto e para criança. Não é bem assim. Então, o que estava no projeto não foi o que ele executou. A de causalidade, como o próprio nome está dizendo, tive a oportunidade de fazer uma vistoria de causalidade, uma perícia de causalidade, onde o cidadão construiu o muro e o muro desabou, tá certo? O muro desabou e aí a gente foi buscar o nexo causal, o que provocou o desabamento do muro. E chegamos à conclusão que foi erro de projeto. O projeto não contemplava adequadamente no tardóis do muro, atrás do muro, que o terreno tivesse filtro, que tivesse drenos e tal. Então, foi um erro de projeto. E o pior, que levou a reboque quem executou, porque quem executou devia ter visto que existia uma inconsistência. Quem executou foi imperito, cometeu imperícia embora fosse técnico, devia ter questionado que o projeto estava inadequado. Tá certo? Da mesma forma que eu fui fui fazer uma perícia de causalidade, no primeiro momento uma perícia de constatação, para constatar que os chuveiros dos últimos andares estavam todos pipocando, quebrando. Quando abria o chuveiro, quando abria o registro lá do Superzon, pipocava tudo. Então, foi feita a constatação, levou-se isso para o construtor, que se recusou, de alguma forma, a reconhecer que existia uma manifestação patológica. Então, foi feita uma perícia, foi entrado uma perícia judicial, e foi feita a perícia para buscar identificar qual foi o problema por que estava estourando. E chegamos à conclusão que a válvula redutora de pressão foi projetada com a pressão inadequada. Então, isso fica claro. Agora vamos ver o que é inspeção predial. Que, às vezes, os nossos síndicos, administradores e tal, eles ligam para a gente e dizem, eu quero fazer uma inspeção predial porque aqui está cheio de fissura, cheio de trinca e tal. A inspeção predial, ela é obrigatória, mas o foco dela não é a perícia judicial, não é a questão judicial, tá certo? Não são para as ações judiciais. O foco da inspeção predial é fazer um checklist na construção com foco na operação, uso e manutenção. É para evitar primeiro a depreciação do imóvel
mais aceleradamente. Segundo, primeiro, a segurança e solidez da edificação. Tá certo? Há de se fazer essa inspeção, orientar o plano de manutenção, tá certo? Para que se faça uma manutenção preventiva, porque a manutenção corretiva, ela é sensivelmente mais cara. Há quem fale de 7 a 8 vezes mais cara. Então, não tem que se esperar ao haver o colapso para se providenciar. Há de se fazer manutenções sistemáticas e periódicas. E aí os senhores me perguntam, isso é obrigatório? Ainda que não fosse obrigatório, é no mínimo recomendável, no mínimo sensato que todo administrador, todo síndico tenha essa gestão da manutenção. Hoje nós temos, e tem proliferado aí, inúmeros condomínios, clubes, condomínios, parques, com prédios com torres, 10, 12, 15 torres, que são verdadeiras empresas. Há de se fazer a manutenção de piscina, de equipamento de SPDA, de proteção atmosférica, de para-raios, de elevadores, de bombas, enfim, para que ele não venha colapsar, não venha amanhã pipocar um negócio desse e fazer com que os custos emergenciais tenha que se contratar emergência. Há de se fazer periodicamente. Contratar uma empresa com suas várias expertises para fazer as manutenções disso. E o que é a inspeção predial? Quando a gente sente uma dor de cabeça, quando a gente sente alguma coisa, um desconforto cardíaco, a gente procura primeiro o clínico geral. Ele é que vai pedir uma série de exames, tá certo? E depois de posse dos exames, ele vai dizer, o senhor precisa procurar um nefrologista, um oncologista, um neurologista. Aí ele vai para a especialização. Então, a inspeção predial é o clínico geral da edificação. É levantar o que precisa ser levantado. E existem dois tipos de obrigatoriedade. No Brasil inteiro, eu tive a oportunidade de fazer um levantamento, várias e várias cidades do Brasil já têm a lei de inspeção predial, que tem adquire várias terminologias. No Rio relatório de autovistoria, Salvador, vistoria preventiva periódica, em Mato Grosso é inspeção predial periódica, mas o certo é que todas são inspeção predial e que visa identificar o estado de conservação do imóvel e fornecer aos síndicos, aos gestores do condomínio, um instrumento para que ele contrate uma manutenção, um plano de manutenção que seja eficiente e que permita ir aumentando a vida útil dos imóveis e das suas funcionalidades, dos vários subsistemas da inspeção predial. Então, existem dois tipos de obrigatoriedade. A certificação de inspeção predial é o laudo técnico atestando as condições de conservação, estabilidade e segurança da edificação. Esse laudo ele é encaminhado ao Poder Fiscalizador para análise e emissão do certificado. E o de autovistoria, que é a mesma coisa, só que o laudo não é encaminhado para o Poder Municipal certificar. Ele fica disponibilizado no condomínio. O condomínio, o síndico administrador, tem que convocar uma reunião para dar conhecimento aos condôminos do que foi levantado e apontado no laudo de inspeção predial realizado, tá certo? E buscar e fazer um programa para buscar sanar estas irregularidades. A lei de Salvador, ela se enquadra no de autovistoria. E aí é que me parece, existe uma dificuldade do síndico, do gestor entender isso. Faz e deixa guardado na gaveta. Não é isto. O laudo de inspeção é para ser um instrumento, uma cartilha para que se faça as manutenções preventivas, para que se faça as conservações.
as correções, para evitar o que a gente vê aí, elevador caindo, prédio desmoronando, fachada descolando, caindo na cabeça das pessoas. Eu tive a oportunidade de fazer uma vistoria dessa de inspeção predial numa fachada, que a primeira coisa que eu fiz quando verifiquei, através de uma vistoria da fachada com drone, tá certo? Nós verificamos de que o imóvel tinha que ser interditado a parte de baixo, tinha que se fazer tapume para evitar que houvesse acidente de pessoas. E na hora que eu consignei isso laudo, o administrador ficou perplexo. Mas isso é um custo que eu vou ter. O pior é você ter custo de vidas perdidas. Ele entendeu e foi providenciar, fazer o tapume e providenciar, na sequência, corrigir o descolamento que estava tendo das pastilhas na fachada. Muito mais caro se ele tivesse sido feito 2, 3 anos atrás e tivesse dado as manutenções adequadas. Então, Salvador tem... Sim. Pegando o gancho que você falou, a perícia, esse laudo de inspeção, ele acaba sendo um instrumento para você saber aonde aplicar e quando, né? Porque você tem uma estratificação da gravidade de cada uma das patologias, das manifestações patológicas ali identificadas. Exatamente, doutor. A partir daí é que vocês vão ver que o laudo, ele tem que dar as prioridades, tá certo? Antes, na norma de inspeção anterior, ele dava a criticidade. Mas a criticidade é alguma coisa complicada. Você achar que para fazer um estudo de criticidade, você tem que usar softwares de análise de risco, que é um negócio complexo. Então, nós estabelecemos prioridades na norma que foi aprovada recentemente. Então, em Salvador, nós temos uma lei, a Lei 5.907, que foi regulamentada pelo Decreto 13.251. Essa lei é obrigatória para essas edificações. Edificação multiresidencial, ela tem que fazer de 5 em 5 anos, ela tem que fazer esse laudo de inspeção. E ao fazer o primeiro, ele tem 5 anos para corrigir todas as coisas que foram ali relatadas. Com 5 anos, ele tem que fazer o segundo. E mais, nesses 5 anos, ele corre o risco de ter uma vistoria do Poder Municipal, através da SUCOM, e verificar que o laudo que está lá, arquivado, que foi dado conhecimento a todos os condôminos, nada foi feito. E aí a edificação, o condomínio vai ser autuado e vai ter dado um prazo curtíssimo para ele resolver as pendências. E aí você já percebe a dificuldade que vai ser isso. E mais, o síndico vai ser responsabilidade civil e criminalmente, por omissão e por uma série de outras coisas. Então está aqui, edifício residencial 5 anos, edifício de escritório 5 anos, aí vem as lojas que têm um acesso público maior, 3 anos, o shopping center de 3 em 3 anos tem que fazer esse laudo de inspeção predial. E aí vocês vejam, essa lei se aplica para edificações integrantes do patrimônio histórico, mas no caso que a gente está se dirigindo aqui ao público, nosso público-alvo agora, são os edifícios multiresidenciais, comerciais, de serviços industriais, institucionais e especiais. As residências unidomiciliares, elas não precisam fazer essa laudo de inspeção predial. Agora, são essas que o proprietário tem mais atenção, porque o custo é dele, a manutenção é dele, ele é responsável, ele é o dono. Nas áreas comuns do edifício, tem vários donos, então, no fim, fica parecendo que ninguém é dono. Uma pergunta rápida. E quando não é realizada essa inspeção, quais são as possíveis consequências, né, para o síndico e para os condôminos? Quando não tem esse relatório, ele não fez, então ele não tem esse laudo, né? Pronto, a pergunta é pertinente e tempestiva. Só para concluir aqui, o laudo ele tem que contemplar uma descrição detalhada do estado da edificação, os pontos sujeitos à recuperação, a reforma, restauro, a manutenção, as medidas saneadoras, tem que sugerir, recomenda-se que procure estruturalista para resolver o problema do pilar tal, que está
com trincas extremamente importantes. Recomenda-se que busque uma empresa especializada em impermeabilização para verificar as infiltrações que vai comprometer a armadura da estrutura. Recomenda-se que se faça uma vistoria mais detalhada nas fachadas através de drones com me ajude aí, termográfica, a câmera termográfica. Com câmera termográfica para verificar exatamente e precisar exatamente onde são os pontos mais críticos da fachada. Enfim, e quais são as penalidades? As penalidades que pode acontecer em não manter os relatórios e laudos de vistoria técnicos no local franqueado à fiscalização, não realizar em todo ou em parte as medidas saneadoras apontadas nos relatórios dos laudos, dificuldade em impedir a ação da fiscalização da SEDUR. As multas podem ser leves, aquelas em que o fator seja beneficiado por circunstâncias atenuantes, graves, aquelas em que se verifica uma circunstância agravante, e muito graves, aquelas que se verificarem mais de uma circunstância agravante. Ou seja, o síndico ele fica muito vulnerável se ele se omitir. O administrador, muito vulnerável se ele se omitir. Ele pode receber um processo do Ministério Público, um processo do Poder Público e um processo dos próprios condôminos. Bem, vamos entrando agora na parte como fazer uma inspeção predial e o que é importante fazer uma inspeção predial. A inspeção predial ela é sistêmica. Ela aborda 3 vértices. Uma área técnica, são os aspectos da edificação, tá, como incidência de anomalias endógenas, anomalias de projeto, de especificações, desempenhos previstos, dados de fabricante, são as famosas vícios construtivos, as famosas fissuras, trincas, infiltrações, rachaduras, telhados que estão com as telhas já todas elas com vida útil vencida. A funcional, aspectos de uso, tais como os dados funcionais, condições de uso, está sendo usado adequadamente. Às vezes a gente chega numa vistoria dessa para fazer e a gente verifica que as portas não são, as portas de vidro temperado com um vento desse, elas ficam soltas batendo, o uso está inadequado, tá certo? A gente às vezes entra num condomínio desse, vê que se faz dos gradis das fachadas, das varandas, se faz coisas terríveis, se põe lá outro esquadrilho em cima do gradil sem estar suficientemente adequada, os famosos rakes. Então, tudo isso tem que estar sendo visto se o uso está sendo adequado ou inadequado. Quando se usa elevador, comporta 7 pessoas, se põe lá 12. Tá certo? Se bota a carga em cima de elevador de serviço social, quando não, ele às vezes ele não comporta aquela carga. Enfim, uma série de outros usos que são inadequados. E da manutenção. Aspecto de manutenção, tá, como existe plano de manutenção? Não existe plano de manutenção. Quem faz é um rapaz que vem aqui de vez em quando, olha isso aí, mas não tem uma periodicidade. E normalmente esse rapaz que vem, o famoso faz tudo, ele faz tudo, mas não entende basicamente com profundidade de nada. Tá certo? Desculpe aqui, deixa eu desligar isso aqui. Então, os custos envolvidos na manutenção, os atendimentos expectativos dos usuários, a manutenção tem que ser preventiva. Às vezes a gente chega nas fachadas e verifica quanto tempo vai pegar. Cadê os relatórios aqui de plano de manutenção? Quando foi a última vez que lavou as fachadas? Nunca lavamos. Lavamos tem uns 5 anos. E o rejuntamento, quando é que foi feito a revisão do rejuntamento? Quando foi feita uma inspeção de drone na fachada? Nunca foi feito. Se nunca foi feita uma inspeção de drone, hein, Marco? E aí você me diga, o drone ele tem ou não tem condição de visualizar se o rejuntamento está estragado, se já perdeu sua efetividade? Tem ou não tem?
Com certeza, nós temos confirmado isso nesses vários trabalhos, né? Qual é o grande potencial do drone? Primeiro, aliás, são vários, né? Dentre eles entra a questão da segurança, né? Então, quando você não tem o drone, você precisa de um técnico ali fazendo um rapel, que é uma atividade de risco, é uma atividade de pouca de baixa ergonomia, né? E normalmente quem está fazendo ali a inspeção não é o engenheiro. Então, você não consegue efetivamente levantar uma informação sistemática, né? Ele vai tirar foto, ele vai conseguir observar os pontos que ele conseguir ter acesso, né? Com o drone, nós conseguimos escanear a superfície, a fachada do imóvel completamente, né? Então, não passa nada, né? Hoje nós temos câmeras de altíssima qualidade onde você consegue pegar detalhes, né? Então, se você embarca uma câmera termográfica, você passa a enxergar aquilo que o olho humano não é capaz de enxergar. A questão de umidade, diferença de temperatura, né? E são informações extremamente preciosas. Se você trabalha, só para complementar e concluir, trabalha com sobreposição de imagens através da estereoscopia, você consegue criar um modelo tridimensional dessa edificação e consegue realizar medições, ou seja, você passa a ter uma informação de engenharia onde você consegue medir a espessura de uma fissura, o tamanho onde houve um desplacamento de pastilhas. Então, você passa a ter realmente uma informação muito mais rica, né? Depois, se tiver um tempo, eu vou fazer uma demonstração aí disso. Complementando, Marco, a sua fala, de você ter condições no relatório de quantificar a área afetada, né? Então, é algo que acaba facilitando um processo de cotação, né? Para que você tenha uma cotação ajustada para o serviço, né? Eu hoje não abro mão de fazer essas vistorias de fachada com esses recursos tecnológicos que o Marco e o Mauro acabaram de falar. Até porque eu reputo que as fachadas é um ponto sensível na inspeção predial. Porque, conforme vocês dois falaram aí, só tem uma forma de ver, fazendo desta forma. Porque não dá para você, de binóculo cá de baixo, verificar se tem trinca, se tem fissura. Quando é que o pessoal do condomínio, o usuário, quando é que ele percebe que a fachada está com algum problema? Quando o apartamento dele começa a infiltrar. Ele, está infiltrando aqui, está dando um vazamento aqui no meu rua. Quando as esquadrias começam a infiltrar, quando as paredes cegas começam a infiltrar, porque tem trinca decorrente de retração térmica, trinca decorrente de acomodação estrutural, trinca decorrente de variação de temperatura, enfim. As fachadas, para mim, é fundamental que tenha esse tipo de recursos tecnológicos para serem feitas, tá certo? Então, a manutenção, a inspeção serve para isso. A gente vai lá, levanta e já dá essa radiografia de como está a edificação. Está aqui. A BNT 16747, que eu tive a honra e o prazer de, durante 8 anos, quase 9, eu ia para São Paulo todo o mês lá na BNT, nas reuniões da BNT, Associação Brasileira de Normatec, a gente discutir como fazer essa inspeção predial, o que fazer, o que buscar. E ao final, agora em maio, ela foi, depois de publicada, ir para consulta pública e tal, ela foi homologada e publicada e está vigente hoje. Hoje, qualquer inspeção predial tem que ser adequada à norma brasileira, à norma técnica, a BNT 16747. E nós já estamos desenvolvendo, nós do IBAP, eu estou comandando isso aí, desenvolvendo gestões junto ao Poder Municipal para adequar a lei a essa norma. Então, essa norma, ela não visa questionar construtor, ela não visa questionar, punir o síndico, ela visa ajudar na gestão eficiente e eficaz, tá certo? Contribuir para a mitigação de riscos técnicos e econômicos. Porque o risco técnico
causa um dano econômico, uma perda de valor do imóvel. Imagine você ter um imóvel onde a fachada está toda trincada, toda sequelada, com cerâmica descolando e tal. O seu apartamento ele pode estar um brinco, pode estar com porcelanato, com granito, mas o fato de a fachada estar sem conservação, o playground estar sem conservação, deprecia o imóvel. Porque no seu apartamento você tem gestão sua. No condomínio, não. A gestão tem que ser de todos os condôminos, pilotada pelo síndico profissional, pelo gestor, pelo administrador. Tá? Então, a norma visa isso, o laudo de inspeção predial visa oferecer isso. Seu gestor, está aqui, ó, é isso aqui que você tem que fazer. As suas prioridades serão essas aqui. Então, a função da inspeção predial é isso, para que sejam mantidas as condições mínimas necessárias, a segurança, a habitabilidade, a durabilidade da edificação. Para vocês terem ideia, quando a gente vai fazer um laudo de inspeção predial, a gente verifica quando foi feita o último exame de água, da água do reservatório superior e inferior, para ver a potabilidade dessa água. Às vezes o condomínio, tem que fazer isso, nunca fizemos. Você veja o risco que está correndo, tá certo? O problema da habitabilidade, o problema da saúde, da segurança sanitária. E a piscina? Quem é que faz o controle do pH da piscina? Porque se o pH estiver alto, ou tiver ácido, ou tiver básico, ele faz mal à saúde, ele tem que estar no ponto certo. Tá certo? Então, tudo isso, na inspeção predial, a gente busca identificar isso e fornecer aos senhores gestores todas essas anomalias que a gente encontra. Por isso tem que ser feito por um técnico. Eu tive a oportunidade de fazer uma inspeção predial num prédio no comércio, onde, ao final do laudo, eu solicitei interdição do prédio, porque o prédio tinha forro de gesso, tá? E entre a laje e o forro, tinha, 300 pombos. Esses pombos faziam as suas fezes nesse espaço. Esse espaço, essas fezes secavam, virava pó, entrava na corrente de ar-condicionado e estava a maioria das pessoas que trabalhavam nesse órgão, que eu não vou declinar o nome aqui, todas elas tinham problema de rinite, problema de asma. Então, a identificação foi essa, o que se verificou foi isso. Aí o órgão foi desativado, mudou para outro prédio e para poder sanear como é que ia resolver esse problema. Tá? A inspeção predial não se presta ao objetivo de instruir ações judiciais para asserção de responsabilidade por eventuais irregularidades construtivas. Às vezes se pega um laudo de inspeção predial e o advogado pega e põe lá e vai entrar com ação contra o condomínio. Já tenho visto algumas vezes de a outra parte buscar impugnar o laudo, porque esse laudo não se presta a isso. E a maioria das vezes, essas inspeções que eu tenho feito aí, e são muitas, eu quero dizer o seguinte, quase 60% o problema não é de vício construtivo, o problema é de manutenção inadequada e, às vezes, ausência de manutenção. A maioria das vezes. Não é nem uso inadequado, é ausência de manutenção. Ou então, manutenção inadequada. O cidadão tem que botar uma peça original, aí, num conjunto de motobomba, põe uma peça que não é original. Na sequência, a peça quebra. Elevador tem que ter assistência técnica de elevador. Tem um prédio que foi tem 4 anos de construído aqui, que o elevador quebra toda semana o elevador quebra. Porque a manutenção preventiva está sendo inadequada. A empresa contratada está inadequada. Então a gente recomenda que seja substituída a empresa. Tá? Sistema de controle de incêndio, combate a incêndio, então, quando esse sistema saiu da Prefeitura Municipal de Salvador e foi para o Corpo de Bombeiro Militar, aí complicou que o Corpo de Bombeiro faz uma inspeção mais rigorosa, pede adequações que sejam feitas para adequar as instruções técnicas do Corpo de Bombeiro Militar,
e cobra isso com efetividade, tá certo? E tem muitos e muitos prédios que foram construídos na década de 60, 70 que não estão adequados. Então precisa, de alguma forma, minimamente, adequar a isso. Na parte de instalações elétricas, esse então é terrível. Terrível, as gambiarras que são feitas, sobrecarregando as instalações. Enfim, a gente vai, pontua e verifica. Teve um caso onde foram substituídos 800 disjuntores, que já estavam todos com sua vida útil esgotada. Então, a inspeção tem característica multidisciplinar, ou seja, tem horas que você tem que levar um engenheiro mecânico para verificar o elevador, um engenheiro eletricista para verificar a parte de incêndio, tá certo? Um engenheiro de segurança e combate a incêndio para verificar a parte de incêndio. Isso quando o prédio tem uma complexidade maior. Um prédio de 15 andares, 40 apartamentos, não precisaria disso. O próprio engenheiro civil, o arquiteto, resolve isso aí. Então, de novo, a inspeção não tem a finalidade de avaliar a aderência com o que foi vendido. Isso não é uma vistoria de entrega e recebimento de obra. Não é. Vistoria, entrega e recebimento de obra é quando é entregue e recebimento à obra. A obra é entregue e recebida lá atrás. Não é uma vistoria de entrega e recebimento. Baseia no ato da vistoria de recebimento, entrega da edificação, quando você recebe. Então, não se presta isso. Às vezes se pede quero que faça uma inspeção predial. Tudo agora é inspeção predial. Um laudo de inspeção predial para poder a gente, porque o construtor não entregou. Não é essa, não é laudo de inspeção predial. É vistoria de não conformidade, de análise de conformidade. Ok? A vistoria, a inspeção predial é outra coisa que tem que ficar clara. Ela é fundamentalmente sensorial. Ou seja, o engenheiro não vai botar lá escalão para medir a resistência de concreto. Ele não vai botar lá amperímetro para medir a corrente elétrica. Ele não vai medir. Ele pode, no máximo, verificar o desnível, colocar um nível lá, colocar um prumo, no máximo isso, porque ele não está fazendo perícia. Ele está constatando, a parede está desaprumada. Ele está constatando, os eletrodutos estão aquecendo. Agora ele não vai medir enquanto está aquecendo. Isso já é perícia. Tá certo? Ele vai verificar o manifesto funcionamento inadequado do sistema e seus sinais aparentes. Ele chega lá no quadro, como eu já tive a oportunidade de abrir o quadro de luz e o quadro de medição lá, de medidores, e o disjuntor está emitindo aquele sonzinho que mostra que o disjuntor não está apertado, então está dando pequenas descargas elétricas. Então a gente constata isso aí e relata isso aí no nosso laudo, tá? Algumas definições: conservação é um conjunto de operação que visa reparar e preservar e manter um bom estado da conservação, que é diferente de manutenção. Manutenção tem a ver com máquinas e equipamentos, conservação tem a ver com a estrutura física, tá certo? Uma pintura, uma fissura que tem que ser tomada, tá certo? Já a manutenção tem que haver manutenção de equipamentos, de máquinas, de geradores, enfim. A inspeção predial é um processo de avaliação na data da vistoria. Eu faço a inspeção hoje, não significa dizer que essa inspeção vai valer para 10 anos, vai valer para daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Por isso que a validade, o que foi constatado foi na data da vistoria. Ao fazer a vistoria, a gente percebe que as esquadrias estão todas com os parafusos oxidados. Então, correndo o risco, existe uma prioridade de substituir esses parafusos. Tá certo? Então, o que é que acontece? Pode-se fazer uma inspeção predial especializada só no sistema de esquadria. Ele vai lá, pega um por um, verifica quantos parafusos e tal, vai precisar substituir. O resultado da inspeção predial é o laudo técnico de inspeção predial. Não é relatório. É um laudo técnico. Aquilo que o Marco estava se referindo quando a gente faz o laudo, a gente estabelece os patamares de prioridades. Tá certo? Esses patamares de
prioridade, ele visa a segurança, a habitabilidade e a sustentabilidade. Segurança estrutural, segurança contra incêndio e a segurança de uso e operação. Habitabilidade, estanqueidade. Está vendo infiltração? Isso vai criar mofo, vai criar fungo, que cria dificuldade de habitabilidade. Cria a saúde, a higiene e a qualidade do ar. Se é ar-condicionado central, como é que está isso? Como é que foi feita a manutenção? Está sendo feita a higienização adequada? A funcionalidade e a acessibilidade. Existe acessibilidade para cadeirante, para pessoas com necessidades especiais? E a durabilidade e manutenibilidade. Tá certo? Tudo isso é importante. Isso aqui é o meu cronômetro que está me avisando aqui do tempo. Então, essas prioridades, elas são todas tratadas em função desses três requisitos: segurança, estabilidade e sustentabilidade. Onde a gente estabelece, existe risco, existe urgência, e a gente vai ver. Então, as etapas de metodologia predial, isso é mais voltado lá para o inspetor que vai fazer, mas é importante que o tomador de serviço saiba que ele tem que fazer levantamento de dados, análise da documentação, a documentação tem que ser feita. Uma outra coisa que eu chamo a atenção é o seguinte: foi feita manutenção de elevador? Foi. Tá, cadê o relatório de manutenção? Ah, não tem. Então, não existe manutenção. A manutenção é mesmo que um prontuário médico. Tudo que foi feito na manutenção tem que estar registrado. Foi feita manutenção na fachada? Foi. Cadê o relatório da manutenção? Encontrou-se o que nessa manutenção? Foi feito o quê? Substituir-se o rejuntamento, substituir-se os mastiques da junta de acomodação, substituir-se 30% das pastilhas. Isso tem que estar no relatório, porque senão não existe relato de manutenção. Não existe documentação comprobatória do plano de manutenção. Anamnese. O que é anamnese? É o que o médico faz quando você vai pela primeira vez lá. Tem casos de cardíaco na família, tem casos de câncer na família. Então, a anamnese da construção é a mesma coisa. Tem tido recorrência nessas infiltrações, nessas trincas. Tem havido casos de reclamação de infiltrações. Enfim, tem que ser feita a anamnese, depois é feita a vistoria e, no fim, o laudo tem que contemplar recomendações de ações necessárias. Entenda, o laudo ele não vai dizer como fazer. Ele não vai dizer. Isso que vai dizer é a perícia ou a física especializada. Ele vai recomendar. É necessário que seja contratada uma empresa de sistema de proteção atmosférica, ou seja, para-raio, para que refaça adequadamente as cordoalhas que estão todas em contato não estão isoladas, são todas em contato com a alvenaria. Numa descarga de um raio, ela vai transferir essa energia para a edificação. Então, isso que ele vai. Agora, como vai fazer? Quem vai fazer é a empresa especializada. Tá claro? Sim. E aí vem a organização das prioridades. As prioridades elas são organizadas depois da anamnese feita. A vistoria deve considerar a característica construtiva, os agentes em processo de degradação. Por exemplo, a fachada está com problema, porque a fachada está de frente do mar, num agente agressivo, e ao invés de fazer a limpeza dela, a lavagem dela, de 2 anos, você tem que fazer de ano em ano. São as recomendações que vão ser apresentadas. Então, e quais são as irregularidades constatadas? São as endógenas ou construtivas, quando a perda de desempenho decorre das etapas do projeto ou da execução. O engenheiro vai ter que dizer isso, é endógena. Ou exógena, quando a perda de desempenho de fatores externos, que eu falei agora. O ambiente é agressivo, então a edificação está sujeita a ventos e a uma salinidade grande e tal, uma coisa desse tipo. Ou está passando as chuvas que foram um índice pluviométrico muito grande, ensejou o alagamento. Um fato que então tem que aumentar, para prevenir futuros alagamentos, aumentar as drenagens. E a funcional, quando a perda de desempenho relaciona ao envelhecimento natural. A gente há de convir
que os equipamentos que tem numa edificação, ele não tem a vida perene, a vida útil dele. A gente tem que sempre estar fazendo manutenção para aumentar essa vida útil, tá certo? Mas haverá um momento em que você vai ter que substituir o conjunto motobomba. Haverá um momento que você vai ter que substituir talvez o motor do elevador ou os cabos de elevador, tá certo? Enfim. Com relação às falhas, a gente deve ser decorrente de uso da operação da manutenção. As falhas têm a ver, quando a gente fala em falha, tem a ver com manutenção. Quando a gente fala de anomalias construtivas, tem que a ver com conservação. Como a inspeção predial é uma avaliação sensorial, ela pode não ser possível classificar anomalias e falhas na sua totalidade. Numa vistoria, você pode não verificar naquele dia, naqueles 2 dias, 3 dias, uma semana. Já tive inspeção predial que eu levei 2 semanas fazendo. Só de fachada, nós levamos aí, o Mauro sabe disso, nós fizemos um conjunto grande aqui, o Mauro e o Marcos, nós fizemos a vistoria de fachada que levamos aí, pelo menos com os zones lá, 2 ou 3 anos. 2 ou 3 semanas fazendo isso. Tá certo? Deve o inspetor predial incluir nas recomendações a análise mais aprofundada e específica dessas irregularidades. Ou seja, quando o inspetor verificar, como eu verifiquei, tinha que interditar lá o pavimento térreo que estava descolando fachada, deve-se buscar imediatamente aprofundar as causas. Eu tive a oportunidade de fazer uma vistoria onde o pilar estava simplesmente dividido no meio. Houve uma fissura, uma microfissura, não se fez a manutenção no tempo certo, essa fissura permitiu a entrada de oxigênio, o oxigênio pegou a armadura, oxidou a armadura criou ferrugem, que a gente chama, e aí abriu a estrutura. Eu mandei que fosse imediatamente chamado uma empresa especializada para que fosse feita a restauração estrutural do pilar. As recomendações técnicas podem indicar a necessidade de contratação adicional de profissionais especialistas para a inspeção predial especializada. É isso que eu acabei de dizer. O laudo de inspeção pode chegar a esse ponto, de dizer é necessário que se tome providência urgente nesse sentido. Tá? Agora vamos para o que o Marco falou. Esse comentário, Sim, tem um comentário do Caio, aproveitando que ele comentou, que é importante diferenciar sempre empresas especializadas de empresas capacitadas, né? Pronto, isso. Bem colocado, bem colocado. A especialização transcende a capacitação, tá certo? Todo mundo pode ser capacitado, tá certo? Por exemplo, o engenheiro, ele é capacitado, ele é habilitado, mas ele é especializado? Diferente. Especializado é aquele que tem foco naquilo. Ele é expert naquele assunto, naquele tema. A capacitação, ele está capacitado e normalmente é um profissional que é capacitado a fazer, não é uma empresa, por exemplo, de recomposição estrutural. Ela tem que ser especializada. A capacitação é o cidadão que ele é capacitado a corrigir motobomba, a substituir os relés, a substituir uma peça de um gerador. Tal. Agora, se precisar fazer alguma coisa que requer uma especialização, aí tem que ser uma empresa especializada. Muito obrigado aí, Caio, né? Sim. Arigol, pegando o gancho também, tem uma pergunta aqui da Marvel, eu acho que a resposta é bem objetiva, que inclusive eu acho que você respondeu no início, né? Qual a periodicidade recomendada para a inspeção de fachada com drones? Ela entra dentro daquela periodicidade isso a lei que você define, citou lá, anteriormente. A lei define, mas quem está perguntando? A Marba Bastos. Marba, veja o seguinte, o inspetor predial, quando ele vai fazer essa inspeção, a lei diz lá, 5 anos. Mas quando ele vai fazer essa inspeção, e aí vale a expertise do inspetor predial, aí vale a expertise do técnico que vai fazer, seja ele engenheiro ou arquiteto, ele vai verificar esse prédio nas condições de agressividade que ele está submetido. Por exemplo, a orla de Piatã aqui, no trecho de Piatã, é um dos índices maiores. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho
em avaliação ambiental, é um dos índices de maior salinidade que tem aqui na orla de Salvador. Então, esses prédios, eu normalmente recomendo que a periodicidade de inspeção seja feita, a lavagem da esquadria e tal, seja feita de 2 anos. Não deve chegar a 2, 3, é quando normalmente se faz. E tem um prédio aqui que eu recomendei que fosse de ano em ano, porque ele é submetido a realmente uma grande agressividade e uma fachada de pastilha. Olha que pastilha é o seguinte. Qual é o problema da pastilha? Ele tem rejuntamento a cada 2 e 2 centímetros, tem um rejuntamento para a pastilha. Então, o rejuntamento fica muito submetido a essa agressividade, a essa salinidade. E mais, sol, Salvador, clima de Salvador, sol de manhã e à noite tem a temperatura baixa. Isso promove variações térmicas que faz acomodações no rejuntamento, acomodação na estrutura, acomodações na alvenaria. A alvenaria tem um coeficiente de dilatação diferente da estrutura, então você veja os problemas que a gente tem. Tá certo? Mas vamos falar aqui de prioridade. Prioridade, quando a gente ratifica... Sim, permite, só para a gente dosar, a gente tem 1h08 para poder... Eu acho que está extremamente interessante aí, mas a gente já ir caminhando, né? Já estamos chegando ao final. Obrigado. A prioridade, quando a gente faz, depois a gente verifica a prioridade e a gente usa alguns mecanismos como o UT, que é gravidade, urgência... E a apresentação pede, né? Hein? Assim, então a gente pega qual é a gravidade, qual é a urgência, e a gente aí vai dando notas a isso e verifica quais são as prioridades. São aquelas onde compromete a saúde, a segurança dos usuários, a sua funcionalidade do sistema construtivo, com possíveis paralisações, comprometimento da durabilidade e aumento excessivo do custo de manutenção e de recuperação. Isso aí a gente estabelece como prioridade 1, ou prioridade A. Tá? A prioridade 2 são ações necessárias quando a perda é perda parcial do desempenho, sem prejuízo da operação direta dos sistemas construtivos. E a prioridade 3 é aquela que o prejuízo é prejuízo de estética, é uma microfissura decorrente de acomodação térmica, tá certo? Que aí uma pintura, um tratamento superficial disso resolve. Não, essa é a prioridade 3. Por que a gente estabelece essas prioridades? Porque o gestor, ele vai verificar o custo disso, ele vai verificar a disponibilidade financeira que ele tem e aí vamos atacar o que é prioritário. Qual é a prioridade? O mais urgente, o mais grave, tá certo? Entendeu? Então, é isto que a gente faz. O inspetor predial, ele dá esse subsídio para o gestor. Para avaliação de manutenção, tem que verificar, quando a gente vai fazer a inspeção, a coerência do plano de manutenção. Primeiro, se existe plano de manutenção. A coerência desse plano. Constatar se esse plano está sendo efetivamente realizado. Organizar as prioridades desse plano. Verificar se esse plano está sendo executado dentro das prioridades e nas condições mínimas de acesso a equipamento. Por exemplo, eu fiz uma inspeção predial onde as válvulas redutoras de pressão estavam dentro do forro de gesso. Não existe isso. Como é que vai verificar a pressão? E é por isso que estava lá pipocando os chuveiros e os rabichos lá do Superzon. Verificar se o mantenedor e usuário da edificação, durante sua execução, ele está tendo condições de segurança. O cidadão vai fazer uma inspeção lá no elevador, a manutenção do elevador tem que ver se ele está com as EPIs certas, para não um funcionário desse, como aconteceu aqui no Horto Florestal, o cidadão foi fazer manutenção do elevador e despencou do elevador. O elevador despencou lá e comprometeu a saúde do cidadão. O síndico é responsável por isso. Tem que verificar cadê a empresa especializada, cadê o equipamento de segurança, você está com cinto de segurança, cadê o óculos e tal. O cara vai fazer uma vistoria no sistema elétrico, ele tem que estar com a bota com isolamento, tá certo? Para poder, uma eventual descarga, ele tem que estar com as chaves e equipamentos todos adequados.
No uso, verificar se o uso é regular ou irregular. O uso é regular, e a gente classifica isso, quando o uso está de acordo com o previsto em projetos, em a norma técnica. Tá certo? O equipamento, por exemplo, dá um exemplo aqui simples. O cidadão tem lá aqueles brinquedinhos lá nos parques infantis. E a gente vê que, em vez de estar usando para criança de até 5 anos, tem lá um marmanjo lá de 18 anos usando. Uso inadequado. Tá certo? Ou então a gente verifica que existe o equipamento lá, o brinquedo lá, está com alguma manifestação lá por conta de uso inadequado. Tá certo? E o uso irregular, quando o uso apresenta divergência em relação ao que foi previsto em projeto. Tá certo? Então, tudo isso é visto para. A gente já olhou manutenção, quando está inadequada, ou já olhou a operação. O relatório de inspeção predial, isso tem a ver com o cidadão que vai relatar, o inspetor predial, tem pouco a ver aqui com o síndico. A documentação solicitada tem que ser disponibilizada, ou tem que dizer não tem. Descrição das anomalias e falas de uso e operação. Isso tem que estar bem descrito, com relatório fotográfico. Está aqui com relatório fotográfico, para deixar bem caracterizado lá, através de fotografia, e normalmente você recebe tudo isso em meio magnético. E normalmente eu anexo aos meus laudos um CD, tá certo? Com todas as fotografias que foram realizadas. A classificação das irregularidades, a gente já verificou, dentro das prioridades, os objetivos todos, eu vou passar isso aqui. É necessário que se requeira aqui, anotação de responsabilidade técnica. Porque não adianta um laudo se não tiver RT desse laudo, ou RTT que os arquitetos aqui fazem. Tá certo? O tomador de serviço, o síndico, tem que exigir isso. E uma outra coisa que eu queria, que já estamos encerrando, outra coisa que eu queria pontuar é o seguinte. Tem gente que a inspeção predial, como uma perícia, uma vistoria técnica, é a contratação de um trabalho técnico-científico. Então, a comparação não pode ser só de preço a preço. Não dá para você ter um inspetor predial, uma empresa que dá uma proposta para fazer uma vistoria de drone e que cobra lá 15 mil reais, e contratar e outra empresa que dá 3 mil reais. Tem alguma coisa errada. Ou não entenderam o escopo, ou não sabem o que vão fazer, ou a empresa que vai fazer 3 mil por 3 mil não vai fazer um trabalho adequado. Não dá para fazer uma vistoria de inspeção predial de um centro comercial ou de um shopping center, onde uma empresa especializada, qualificada, com profissionais competentes, com experiência, cobrar 20 mil e a outra fornecer 9 mil. Vamos contratar de 9 mil. Não vai ter um trabalho certo, um trabalho adequado. Não Eu vai acho ter. que só permitir interromper, isso é uma boa pergunta para essa colocação aí do drone baiano, né? Quais as vantagens de utilização dos drones na inspeção de fachadas? Quanto a custo-benefício é mais vantajoso. É esse cuidado que você está colocando aí, né? Quem é o profissional que está por trás desse serviço, né? Porque o equipamento, ele é comum para todos. Contratar um serviço técnico, uma inspeção predial, uma vistoria, não é comprar, não é fazer a cotação para comprar um aparelho de televisão para botar lá no salão de festa. É diferente. É diferente. Tem que ver atrás de quem está. E aí eu cito um exemplo que isso foi verídico, do cidadão pediu um parecer técnico ao advogado. Aí fez a coleta de preço, o advogado deu 30 mil para dar um parecer. O outro advogado deu 8 mil, o outro deu 5. Ele adotou, mas veja bem, o seu preço foi muito alto, eu quero contratar o senhor, porque o senhor tem renome, então eu só posso contratar, eu quero contratar o senhor por 8 mil. Aí o advogado, tá bom, você só pode contratar por 8 mil? Tá bom. Aí fez o parecer e entregou a ele.
O tomador de serviço, ótimo, tá, agora doutor, está com um probleminha aqui. O senhor mandou o parecer sem assinar. O parecer é 8 mil, agora a assinatura é 20. Entendeu a diferença no serviço técnico qual é? Quer dizer, não é o que está, é quem fez. Qual a empresa que fez, qual a estrutura que foi utilizada. Tá certo? Eu ganho algumas concorrências aí, algumas cotações, com preços justos, adequados para fazer um trabalho técnico adequado. E tenho perdido algumas, tá certo? Para outras empresas que fazem um preço pequeno, sem saber o que está fazendo, sem dimensionar o que está fazendo. Para depois, 6 meses depois, a empresa me ligar, eu queria lhe contratar, porque eu contratei a empresa, fez um trabalho aqui que não foi legal, jogamos dinheiro fora. Paciência. Tá certo? Vai pagar 2 vezes. Quem contrata mal, paga 2 vezes. É isso, essa mensagem que eu tenho que deixar aqui ao final. É a diferença de perícia para inspeção predial. Inspeção predial não se serve para acionar consultor. Serve para orientar a saúde da edificação. Serve para orientar a manutenção que deve ser feita. Serve para orientar a conservação que deve ser feita. Serve para salvaguardar os síndicos e administradores de responsabilidade civil e criminal. É isso que serve a inspeção predial. Tá certo? E alertar e recomendar que, ao se decidir, os condomínios e gestores se decidam por empresas que têm o mesmo nível de competência, que tenha profissionais qualificados. Fazer uma inspeção de drone, como nós fizemos. Aí o Marco e o Mauro fez num condomínio ali bem próximo do aeroporto, que tem que, para começar, tem que pedir autorização da aeronáutica para fazer. Outra empresa que concorreu, tem que pedir autorização da aeronáutica para fazer isso? Nem sabia que tinha. Era aquele cara curioso, era o que o menino falou, empresa especializada em empresa, como é que se diz? Habilitada. Então, o cara sabia pilotar lá aquele dronezinho e tal, e estava achando que estava fazendo uma perícia. E mais, não basta só fazer o voo, hein, Marco? Tem que fazer o voo e interpretar o que está lá, não é isto? Exatamente. Né? E tem muitos detalhes para efetivamente você conseguir gerar uma imagem que vai trazer informação, né? Com relação à distância que você tem que voar, qual é a melhor posição, qual é a sequência de captura de imagens para depois você conseguir localizar as não conformidades. Então tem muitos detalhes, né? Um voo adequado, aqui só um detalhe também importante, o ideal de uma inspeção é sempre você ter duas pessoas operando, né? E muitas vezes as pessoas não percebem, não observam esse detalhe. Você tem que ter o piloto do drone pilotando o drone e tem que ter o inspetor de qualidade do lado fazendo a inspeção, né? Então são 2 atividades que não dá para fazer a mesma pessoa, porque ou você vai fazer uma coisa ou a outra vai ser. E nós ainda colocamos o nosso engenheiro para acompanhar e já em real time lá olhar o que está acontecendo e pedir, dê um zoom aqui, melhor, desloque mais aqui, não é isso? Isso que tem que ser feito. É um trabalho técnico especializado. Nós temos o IBAP, ele tem um quadro de profissionais, de peritos e de inspetores muito qualificados. Não custa nada ligar para o IBAP ou pegar referência. Referência é fundamental. Já fez, está satisfeito, como é que foi feito? Isso é importante. O serviço técnico é de fundamental importância a recomendação. Não basta pegar preço no papel frio, tem um preço aqui, um preço ali e fazer alguma coisa. Não é por aí. E por fim, trate bem seu cliente. Ele não é Deus, porque Deus perdoa. Muito obrigado. Aníbal, perfeito, né? Eu acho que deu para dar uma passada muito boa aí neste assunto tão importante, né? Que nós precisamos efetivamente conscientizar, porque nós sabemos que no Brasil nem sempre isso é realizado, ou seja, provavelmente a regra é que não seja feito nesse nível e é algo importante que coloca em risco vidas, né? Eu gostaria aqui, nós passamos um pouco, mas eu acho que foi muito válido, né?
Em 5 minutos eu quero mostrar também É importantíssimo isso. Eu vou sair aqui da minha... Ok. Só me oriente aí. Ok. Eu estou compartilhando a tela. Ah. Aqui. Ah. Então, tá aí a tela, né? A gente olhar um pouquinho para o futuro. É sempre bom a gente estar um pouquinho de olho no futuro presente, na verdade, porque isso é possível, né? Já. Hoje, a gente vem de uma inspeção onde o resultado é um relatório físico, mas nós temos que lembrar que a gente está vivendo aí a 4ª revolução industrial e que hoje nós temos a capacidade de digitalizar esse mundo, né? Então, algo que está muito em tona hoje aí dentro dessa indústria 4.0 é a questão dos gêmeos digitais. Ou seja, você tem um ativo, você tem que gerenciar esse ativo e nada melhor do que você ter esse ativo digitalizado, que a gente chama da captura da realidade. Então, quando nós capturamos essa edificação, nós conseguimos, através da estereoscopia, né, apenas da captura de imagens com os drones, utilizando uma determinada metodologia, nós conseguimos gerar um modelo tridimensional dessa edificação. Aqui, para exemplificar, nós usamos um ponto que é conhecido de todo mundo, que é o Farol da Barra, né? Então, o que nós estamos vendo aqui é um modelo tridimensional, uma nuvem de pontos, né? Qual é a diferença disso aqui de um vídeo, por exemplo? A diferença é que aqui eu consigo pegar medidas, né? Então, eu consigo medir, né? Linhas, comprimentos, eu consigo medir áreas, né? Eu posso medir áreas, e isso com precisões de centímetros, e a depender do voo que é realizado, com precisões de milímetros, né? Ou seja, olha a riqueza de informação que nós temos. E aí, isso nós temos em um ambiente nas nuvens, onde pode ser disponibilizado para todos os condôminos, e todas as não conformidades podem ser inseridas, podem ser plotadas aqui, e nessa inspeção de 5 anos, você passa a ter, na verdade, registrado num modelo tridimensional disponível para qualquer um, em qualquer lugar, toda a evolução dessas patologias, dessas manifestações patológicas, né? Então, assim, você tem uma riqueza de informação muito grande, né? Isso aqui é uma nuvem de pontos, né? Cada pixel da imagem, ela gera um ponto para poder produzir esse modelo tridimensional. Então, a gente vê aqui todos os pontos e nós sabemos qual é a medida entre esses pontos. Então, é o futuro, né? A questão dos gêmeos digitais está sendo feito nas cidades inteligentes, né? Você digitalizar a cidade, faz parte da questão lá do estudo da barragem, de uma inspeção de barragem. Bom, então era isso que eu queria mostrar. Eu acho que isso responde um pouco o que o Bruno colocou aí, né? O horizonte futuro, né? As tendências em relação à expansão do uso de drones nessas atividades. Tem muitas contribuições aí, né? Para essa questão. Exato. Né? Então eu gostaria de mostrar isso aí, dando uma olhada, né? Aí no futuro e qual é a tendência realmente da parte de inspeção. Só para encerrar, eu acho que ficou uma pergunta no início, o Mauro talvez passe por alguma pergunta, já são 1h25, vamos ver se a gente encerra aí com mais 4 minutos, né? Qual era a pergunta inicial? Acho que ficou clara a diferença entre inspeção e perícia. Se eu falar uma bobagem, Arival me corrija, por favor, mas a minha compreensão foi de que na perícia é algo que você faz conforme uma necessidade específica, né? Já a inspeção, você tem uma lei que te obriga, de tempos em tempos, no caso de um prédio residencial de 5 anos, gerar um laudo que apresente as condições, as conformidades em função do uso, de conservação daquela edificação, né? Isso, né? Gostaria de fazer mais alguma complementação, Aníbal, só para a gente responder aquela pergunta que nós fizemos lá no início, né? E ficar claro para todo mundo, né? Não, eu sou um entusiasta disto, porque ao longo desses meus 50 anos de profissão, eu já vi tanta obra cair, já vi tanta rodovia despencar, que me preocupa, e não foi à toa que me moveu eu entrar no
no Instituto de Avaliação e Perícia, e não foi à toa que eu levei 9 anos andando para São Paulo, Minas Gerais, onde tinha a reunião da norma, participando, fazia parte, e fiz parte durante esse período todo dessa norma de inspeção. E o meu sonho é fazer com que todos esses administradores e gestores, se tiver algum deles aí nos ouvindo, tome consciência disso e sugiro até, se tiver algum nos ouvindo, que a gente possa programar um seminário de um dia inteiro para esses gestores, mostrando o que é a importância de se fazer inspeção predial e, principalmente, o que é que deve ser cobrado e o que é que deve ser feito. Tá certo? Para mim será um prazer fazer esse negócio. Hoje eu estou participando do grupo que nós estamos reformando a norma de perícia. Estamos reformando a norma de perícia, trazendo uma nova conotação do perícia, inclusive colocando esses recursos tecnológicos que tem aí, termografia, de drone, enfim. Eu agradeço a oportunidade que a Drone Solution, nossos parceiros, nos contemplou com isso aí. A ACP Empreendimentos está à disposição. Eu, como profissional, como instrutor, professor, também estou à disposição. E me disponho, junto com o Mauro e Marcos, fazermos pequenas palestras em cada condomínio desse, para cada quadro, o corpo técnico dessas administradoras, dessas gestoras, no sentido de aculturá-los e melhor instrumentalizá-los até na contratação desses serviços. Beleza, eu acho que esse material que foi gerado aqui hoje vai estar disponível, né, para todo mundo aí consultar. Eu acho que foi excelente, foi uma aula de verdade aí, Arival. Agradeço muito aí o compartilhamento desse conhecimento teu aí, porque isso daqui vai ficar aí para consulta posterior, no momento. Agradeço muito aí tua participação e tua confiança aí. Vamos sim, aceita a proposta aí da gente fazer essa divulgação aí dessa importância, né, da inspeção e da manutenção dos imóveis. Muito obrigado. Boa noite a todos. Excelente. E quero deixar, por fim, a seguinte mensagem: vai passar. Aí. Vai passar. Você já está passando. Obrigado aí.